estamos aqui. Paz seja convosco, você que chegou nesse momento, na hora de começar esse tema muito maravilhoso. Vamos falar hoje do batismo. Este é o tema, batismo, né? De onde veio o batismo, por quem começou e para que serve o batismo, o significado dele. Irmão Alex. Sim, Pastor Medeiros. E começa a leitura, irmão Alex, em João 3, versículo 1 ao 8. João capítulo 3, de 1 a 8. Amém. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus, respondendo-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Você pode já ter ouvido várias vezes sobre a história de Nicodemo. Nicodemo era um dos príncipes dos fariseus. Ele fazia parte do Sinédrio. Era um homem sábio, foi criado ali, sendo ensinado pelas leis de Moisés, e era um sumo sacerdote e também um dos príncipes, né? Muito importante ali na sociedade. Mas ele sentiu-se desejo de ter com Jesus, porque ouviu falar de Jesus, o que ele fazia, dos seus feitos. Com certeza era um homem que examinava as escrituras, né, porque a maioria deles desprezou, né, o mestre, o Messias. E hoje também as pessoas têm desprezado a Jesus Cristo, têm desprezado também o verdadeiro sentido do batismo. Jesus falou para ele, falou para ele respondendo a Nicodemo a respeito do nascer de novo, né? Nicodemos até disse: Senhor, mas como eu posso nascer de novo sendo velho? Eu posso tornar ao ventre da minha mãe nascer novamente? Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Entende isso que ele disse? Então, ele disse que o vento sopra para onde você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, e ele sopra. Assim também é todo aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, você tem observado o significado do batismo? Você já se batizou? Por que ainda erramos? Eu já me batizei, irmão Alex,
Você, que a maioria com certeza que estão ouvindo aí, já se batizou. E por que às vezes erramos? Por que ainda temos desejo de voltar à prática de certos pecados, a qual nós já antigamente vivia? Por que esses desejos? É porque às vezes procuramos. Mas às vezes procuramos aquilo que o olho não vê. Como vai sentir desejo? A maioria dos desejos vem pelo olhar, pelo ver. Ao ver, quer pegar. Ao ver, quer sentir, quer apalpar. Ao ver, que é, cometer o pecado. Mas antes de cometer o pecado, a pessoa vê. É através do olhar que vem a cobiça, vem o desejo. Então, muitas pessoas que têm se batizado, têm voltado atrás, muitos começa bem, ao batizar começa bem, aquele fogo de crente cheio do poder de Deus, aquele crente fervoroso, que não falta culto, que não falta trabalho, quando não tem, fica dizendo, por que não tem mais trabalho? Se tivesse mais um culto seria melhor, né? E às vezes o pouco trabalho que tem na igreja depois começa a falhar, começa a sentir a falta de desejo de congregar. Por quê? Porque começa a voltar à antiga pessoa. O desejo das coisas do mundo, que nós vivemos no mundo e vemos as coisas que o mundo oferece. Então, meus queridos, a vaidade, às vezes, a mulher, tem pessoas que demora, voltar à vaidade. Tem umas que permanecem. Tem mulheres que usam roupa decotada, roupa colada demais, parecendo um balão, vestido. E não querem usar roupa folgada porque diz que é roupa de velha, Então, o batismo é um nascimento, é um novo nascimento. O batismo é um novo nascimento. Jesus disse bem claro, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Agora pense bem, você que nascer de novo é uma pessoa que vai viver uma nova vida, vai se adaptar a uma nova vida, um novo ensinamento, comer novas comidas, se alimentar de comidas espiritual, comida. Para você se manter de pé é necessário que você viva uma vida e um compromisso sério com Deus. Se não, basta nós voltar atrás em algum pecado praticado. Pecado é igual droga, é igual quem é viciado em droga. Qualquer tipo de pecado que a pessoa praticava é como quem é viciado em droga. Voltou a praticar aquele pecado que pecava antes. Se era um adúltero, for adulterar, cair novamente no adultério, pronto. Dificilmente ele vai ficar ou vai parar por ali. Se é droga, se é bebida, seja qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício, pornografia, seja o que for. Voltou a fazer de novo, aí vai ter que lutar, vai sofrer mais ainda, porque deu alimento à carne, alimentou a carne, ela vai querer mais. Não é isso mesmo? Alimentou a carne, vai querer mais. Ela estava bem quietinha ali, ela estava só alquejando ali. Se não estava morta, está ali morrendo, Agora, se tiver morta,
não tem como mais você ter desejo de alimentar aquilo que está morto, porque morreu. Mas se não estiver morto, estiver ainda alquejando, né, irmão Alex? Se estiver ali só com os olhos fechados, fingindo que está morto. Tem muita gente que finge que está morto, né? E aí, de repente, dá uma comidinha a ele ali do pecado, instante ele se levanta, instante ele fica vivo, né? Se alimenta ligeiro. Instante se fica vivo para a vida do pecado. Irmão Alex, deixando esses comentários agora, vamos para outros comentários sobre o batismo. Vamos. O que significa batismo? Diga aí. Qual é a pergunta sobre o batismo? Tem alguma pergunta sobre o batismo? Sim, pastor Medeiros. Para ficar um pouco mais claro aqui, para ficar mais claro para todos nós, né? Biblicamente, o que é o batismo, pastor Medeiros? Biblicamente. Pronto. Biblicamente, o que é o batismo, né? O batismo significa, né, sepultamento. Batismo significa sepultamento, né? Que vem da Bíblia sobre o que se batiza, a pessoa é sepultada. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Como nós já falamos de Nicodemo, vamos ver Romanos 6, versículo 3, 4 e 11. Amém. Romanos 6, verso 3, 4 e 11. Ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Porquanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Verso 11. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, batismo significa sepultamento de pecado. Sepultamento. Sepultou o corpo velho E ressuscitou o corpo novo. Assim como diz que Cristo foi morto e ressuscitou, assim também nós devemos andar em novidade de vida. Amém. Amém, irmãos? Novidade de vida. Não viver mais a velha pessoa. Isso, irmão, serve para mim também. Que eu fui batizado como você que foi batizado. Se você ainda não foi batizado, pense bem o que é o batismo. Então, a Bíblia é bem clara que nós devemos, todos aqueles que somos batizados, devem considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Louvado seja Deus. Pastor Medeiros, Diga, meu filho. qual é a origem do nome batismo? Qual é a origem do nome batismo? Outra pergunta, né? Vamos lá. Batismo, irmão, ela vem do grego, né? Ela vem do grego, batismo, né? Que significa mergulho e que significa mergulho ou mergulhar. Quer dizer, que é o sepultamento, que vem do grego e também significa mergulho, né? Ou água. Que vem através do lavar, né? Que lavar tomar banho, se lavar, limpar, né? Então, para ser bem esclarecido, João ali veio com esse novo ensinamento. O povo não sabia, não entendia o que significava isso. Mas João fez isso por quê? Vamos ver. Mateus 3, 1 a 6. Mateus 3, 1 a 6. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia:
Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por João no rio Jordão. Amém. E também Mateus 11:11. Mateus 11:11. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João, o Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Amém. Então o batismo vem do grego, né? Batismo, e também veio por meio de João. João era só conhecido como João. Batismo veio por meio dele, Batista veio por meio dele realizar batismo nas águas. Por isso que ele passou a ser conhecido como João Batista. Então, ele diz que bem claro que ele batizava com água, mas o que vinha após ele era mais poderoso do que ele. E é isso que nós vamos examinar, né? Tem vários versículos aqui. Vamos ver mais, irmão? Tem mais pergunta? Com certeza, pastor Medeiros. Onde o batismo deve ser realizado, pastor Medeiros? Pronto, onde deve ser realizado? Hoje muitos brincam com o batismo, né? Realizado na piscina, pastor Medeiros? Uns é nas piscinas, outros é num tanque, faz um tanque dentro da congregação, né? Outros é dentro de até mesmo, deu para mergulhar, deu para deitar, eles colocam até uma bacia, né? Outros jogam água na cabeça com a vasilha. Isso é brincadeira, né? A gente sabe que batismo é um sepultamento de pecado e tem que ser água corrente. Vamos ver. Mateus 3, 5, 6 e 13. Mateus 3, versículos 5, 6 e 13. 5, 6 e 13. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacentes ao Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João no rio Jordão. Verso 13 diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Marcos 1:5. Marcos 1, verso 5 diz assim: Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Miqueias 7, verso 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pronto, isso era uma profecia, né, que já tinha sido, Deus já tinha revelado por meio de Miqueias. E a pessoa que se batiza no tanque, né, fechado, não vai correr para o mar, não vai correr para o rio. Ainda que fosse o batismo em nome de Jesus, ainda que fosse o batismo verdadeiro, não tinha validade, porque o batismo ele foi realizado, começou no rio Jordão, e a gente não vê nenhum dos discípulos aqui historicamente batizando numa bacia ou num tanque, porque sempre o batismo foi realizado em águas correntes. Ao batizar, é sepultado os pecados no rio, e todos eles caem no mar. Ao desborcar, né, a água, ela cai no mar. Então é sepultado ali nas profundezas os seus pecados.
A pessoa é perdoado, né? Todos os pecados praticados é perdoado por meio de Jesus Cristo, por meio do arrependimento. Arrependei-vos e convertei para que seja cancelado o vosso pecado. E assim vem tempo de refrigério. Sem arrependimento, não tem como ser sepultado o pecado. Não tem como ser perdoado. É um ato de arrependimento. Louvado seja Deus. Espero que você tenha entendido até aí. Irmão Alex, tem mais pergunta? Sim, pastor Medeiros, temos mais uma pergunta aqui. E vamos ver aqui como é que você vai responder. Pastor Medeiros, quem pode celebrar o batismo? Louvado seja Deus. Vamos ver pela Escritura Sagrada. Batismo, só quem pode celebrar uma pessoa que é escolhido por Jesus Cristo, apóstolo ou um presbítero, uma pessoa consagrada, né? Separado para fazer isso. Uma pessoa, diácono, cooperador, não pode realizar batismo, somente a pessoa que é separado, né? Consagrado para fazer isso. Louvado seja Deus. Ou seja, pastor, presbítero, né? Diácono, cooperador já não pode realizar batismo. Vamos ver. João 3:22. João 3:22 diz: Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Atos 2:38. Orientou-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados e para receberes o dom do Espírito Santo. Atos 8 e o versículo 8. Atos 18, verso 8, pastor Medeiros. Isso. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Louvado seja Deus. Atos 19:5. Atos 19, verso 5. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Depois que compreenderam que o batismo era em nome de Jesus, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. Veja bem, né, que o batismo ele só pode ser realizado por pessoa consagrada na igreja de Deus, né? E os outros não têm validade, porque não tem linhagem, não tem ligamento. Qualquer pessoa fora da igreja de Deus ser batizado não tem validade. Porque o batismo ele vem passando de pessoa consagrada que vem da verdadeira linhagem igreja de Deus. Começando pelos apóstolos e vem passando de geração a geração até chegar em nós. Uma pessoa que é batizado em outras localidades que diz ser pastor, mesmo sendo da igreja de Deus, mas não faz parte, né? Não faz parte do verdadeiro rebanho, porque só o nome não salva, né? Tem que fazer parte do verdadeiro rebanho do Senhor. Por quê? É um ligamento. Quem está desligado não pode ligar ninguém. O batismo, só quem pode ligar alguém quem tem a chave de Davi, quem é ligado com Deus. Quem é cortado, Jesus deixou bem claro, ele era a videira. Os ramos que estavam nele dá fruto. Quem era cortado não tem como dar fruto. Então a pessoa que está desligada não tem como ligar ninguém.
ainda que batize em nome de Jesus Cristo. O batismo, ele é um ato de arrependimento. Somente o batismo salva? Não. O batismo é um ato de arrependimento, porque se salvasse, ninguém se perdia. Ninguém pecava mais. O batismo é um ato de arrependimento e o novo nascimento de fé. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmão Alex. Tem mais? Sim, pastor Medeiros, temos sim. Pastor Medeiros, e quem pode receber o batismo? Quem pode receber o batismo? Vamos lá. Quem pode receber o batismo? Quando a pessoa pode receber o batismo, é realizado em qualquer pessoa que crê em Jesus, né? Qualquer pessoa que crê pode receber o batismo. Vamos lá, irmão Alex. João 3,17. Amém. Diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Marcos 16,16. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia, quem não crê será condenado. Então, o batismo, quem pode receber o batismo? Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e vir para a igreja de Deus. Ele pode receber o batismo para arrependimento de pecado, sepultamento de pecado. Então, quer dizer que o batismo salva? Sim, ele é o cumprimento da salvação, primeiro passo. Depois vem, porque a pessoa para se batizar, ele tem que crer nos mandamentos, tem que crer no reino de Deus. Ele não só chega, eu quero me batizar sem conhecer nada, né? E o povo de Israel ali que se batizava já era conhecedor das leis, conhecia os mandamentos, conhecia Deus. As nações que vêm após são idólatras, né? A maioria são idólatras, ou deixou de ser idólatra. Somente aqueles que aceitam Jesus Cristo e vêm para a igreja de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão Alex, tem mais pergunta? Sim, pastor Medeiros, temos sim. Vamos aqui com mais uma perguntinha aqui. Pastor Medeiros, existe idade para alguém ser batizado, pastor Medeiros? Se existe idade para alguém ser batizado, vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 3:13. Mateus 3, verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Lucas 3, 21 a 23. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado de sobremaneira. 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Amém. Então existe uma idade para ser batizada. Jesus, quando criança, foi apresentado ao templo, né? Lucas capítulo 2, versículo começando ali antes, né? Ele foi apresentado ao templo quando ele era criança, no capítulo de Lucas 2. E ao 8º dia foi circuncidado. Depois com 40 dias foi apresentado ao sacerdote a Deus, né? Levou uma pombinha ali, que era o costume do povo de Israel. E quando chegou a idade de 30 anos, ele procurou João para ser batizado. Não adianta batizar uma criança, né, de 10, 12,
13 anos, como acontece muito. A maioria das crianças que são batizadas na Igreja de Deus com 12, 13 anos, estão tudo no mundo. Por quê? É difícil ter uma criança batizada com 13, 14 anos que esteja na Igreja de Deus ainda. Porque, eu digo porque aqui foram batizados muitos. Se tivesse todos aqui na Igreja de Deus, era muita gente, né? Mas contar tem o quê? Uns 40 fora. Desde quando começou a Igreja de Deus, tem uns 40 fora. Só de jovem foram muitos batizados, muitos. Não só aqui na Igreja de Deus de Tianguá, mas em todas as igrejas que foram batizados, os jovens estão no mundo, né? E são filhos de crente, a maioria são filhos de crente, filhos de pastores, né? E por quê? Às vezes eles são impulsionados, são pressionados, às vezes pelos pais, às vezes por os amigos. Você não vai se batizar, você é filho de crente, você é filho de pastor. Eu digo isso porque minhas filhas foram batizadas, né? E tem umas que diz que se arrependeu de se batizar aos 14, foi 15 anos, já tinha 15 anos, né? Infelizmente diz que se arrependeu, né, ter se batizado cedo. Então o que acontece? A gente analisando a palavra de Deus, e é porque eu não forcei nenhum das minhas meninas se batizar, né? A gente dá estudo também com as demais pessoas, porque a maioria dos pais, os pais têm que dar estudo para os seus filhos se batizar, conhecer o pão de fé, tem que perguntar se eles creem de verdade, se eles acreditam, às vezes porque tem aquele costume, né? A pessoa tem o costume, mas muitos têm o desejo de se sente preso, né? Se sente preso, quer se soltar, quer porque o crente não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode ir para isso, não pode fazer aquilo outro. E tem aquela pressão, ele sente desejo, né? Porque nossas crianças estudam com pessoas ímpias, né? Elas recebem instrução de pessoas ímpias. Então é muito difícil, né? Chega a certas idades, a pessoa tem que ter, né, uma escolha própria, tem que ter escolha própria, escolher. Eu quero me batizar porque eu creio. Aí sim, porque o batismo é para quem crê. O batismo não é por emoção, não é para fazer que os pais sejam felizes, realizados. A pessoa tem que crer para a salvação. Não importa, a idade não pode ser. Eu não apoio criança, né, de 12, 13 anos se batizar, não. Posso até, já fiz, né? Às vezes todos que fiz, a maioria não está na igreja, a maioria, né? Então, e vocês, irmãos que estão ouvindo, vocês também conhecem muitos que foram batizados, que infelizmente não estão na igreja. Até mesmo adulto, às vezes a pessoa tendo qualquer dúvida não fica. Quando vem as provações, Jesus foi batizado e foi provado. Foi levado ali para o deserto, foi provado 40 dias, sendo tentado, mas resistiu até o fim, mostrando que também nós pode vencer, mostrando que também nós pode passar por provações. E a pessoa pensa que se batizar nunca mais vai passar provação. Aí é que vai ser provado. Vai ser provado para ver aonde está o teu coração, se realmente está em Deus ou está no mundo, né? Satanás conhece o desejo, Satanás fica observando o que nós estamos olhando para nos tragar. E é isso aí. Irmão Alex, tem mais? Sim, pastor Medeiros, com certeza. Vamos que vamos aqui. Temos mais uma perguntinha, pastor Medeiros, aqui. Pastor Medeiros, é correto batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pastor Medeiros? Se é correto batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Porque Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito Santo também não. Então, as pessoas que batizam usando o nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está errado. Jesus mandou batizar. Ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulo em meu nome. Fazer discípulo em todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome.
ele não mandou repetir, ele mandou batizar no nome. Então, veja que nome foram batizados. Atos 2, versículo 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Porque Mateus 28, 19, Jesus manda, né? E de, portanto, fazer discípulo nação, batizando em nome. Então, o primeiro batismo que os discípulos fez, eles fizeram no nome. Mas vamos ver em que nome. 37 e 38 de Atos 2. Ao ouvir tais palavras, ficaram agonizados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Pronto. Porque qual é o nome do Pai? A Bíblia não revela, né? Pai é Deus, né? É Jeová? É Javé? Qual o nome? Qual o nome do Deus, o nome do Eterno? É Yahvé? Qual é o nome? Porque a Bíblia não revela o nome do Criador. Mas Jesus veio em nome dele. Ele disse bem claro ali em João capítulo 5, versículo 43. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, talvez recebereis. Então Jesus veio em que? Nome, em nome do Pai. O Consolador veio em nome de quem? O Espírito Santo. João 14, versículo 26 diz: e o Consolador que o meu Pai enviará em meu nome, esse testificará de mim mesmo. Então o Espírito Santo veio em que nome? Em nome, foi enviado em nome de Jesus. Então, quem é batizado, o batismo que foi realizado e é realizado para a salvação é em nome de Jesus Cristo. Não é somente em nome de Jesus. Se você usar somente o nome de Jesus, também não serve. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele veio fazer uma missão. João batizava, ele não sabia que é nome, ele não usava o nome. Ele dizia: o batismo com água para arrependimento de pecado. Mas vem um que é mais poderoso que esse. Esse tem o poder de limpar toda a eira. Esse tem o fogo, o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo veio fazer uma missão. Então, quem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está totalmente errado. Ainda que diz: eu, pela autoridade do Pai, pela autoridade do Filho, pela autoridade do Espírito Santo, eu te batizo em nome de Jesus. Também você está usando o nome da Trindade, tá? Que nós não vemos pela Escritura nenhum dos apóstolos usando pela autoridade do Pai, pela autoridade do Filho, pela autoridade do Espírito Santo, de batismo em nome de Jesus Cristo. Não. Os batismos todos foram feitos e realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Entenderam? Muito bem, pastor Medeiros. Entendeu, irmão Alex? Com certeza. Então, última pergunta, irmão Alex. Está se cumprindo aqui nosso horário, falta só um minuto. Ó. Exatamente, pastor. Exatamente. Aí, vamos complementar. Vamos lá. Por que os apóstolos batizavam em nome de Jesus? Muito bem. Então já foi Atos 2:38, né? O apóstolo Pedro fez o primeiro batismo. Agora vamos ver João 5:43. Já citei também que Jesus veio em nome do Pai. Também já citei João 14:26, que ele veio em nome do Espírito, que o Espírito Santo veio em nome do Senhor Jesus. Agora Atos 4, versículo 10 a 12. Amém. 4, verso 10 a 12. Diz assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vos crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse, o nome é que este homem está aqui, diante de vós.
plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi retirada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E porquanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Então, os discípulos batizavam em nome de Jesus porque não há salvação fora o nome de Jesus Cristo. Quem batiza na Trindade estão perdidos, né? Estão todos perdidos. Se não se arrepender a tempo, não vão ser salvos, porque o nome para a salvação da humanidade que Deus deu foi o nome de Jesus Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador. E Efésios 4, versículo 5, o que diz lá? Efésios 4, verso 5. Isso. Louvado seja Deus, diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Pronto. Já está encerrado aí. Não existe dois batismos. Se a pessoa batiza em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então está tendo outro batismo. Quem está certo? Os apóstolos ou as pessoas que fazem isso hoje? Quem está certo? Já está escrito na sua história. O batismo para a salvação é em nome de Jesus Cristo. E só há um, né? Só há um Senhor, só há uma só fé e um só batismo, como disse Paulo. Então, quem é batizado em nome da Trindade não está sendo batizado. Está usando palavras, não nome. Então, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Espero que tenha chegado a uma compreensão a todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não compartilhou, compartilhe.